Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é a de uma convidada algo recorrente aqui no programa, já que esteve aqui algumas vezes a propósito da sua fecunda carreira, principalmente como escritor, embora tenha desempenhado outras funções na área da intelectualidade também. Eu me refiro ao escritor Maciel de Aguiar, com quem a gente passa a conversar agora, a propósito do lançamento do seu último livro, que está aqui, O Velho Lobo do Mar. É com o Maciel que a gente conversa. Maciel, vamos fazer uma... Eu tive a oportunidade de ler o livro, o que não significa um requisito para a gente entrevistar ninguém, né? Porque se a gente for entrevistar, às vezes, ler um livro para entrevistar a pessoa, a produção fica um pouco mais arrastada. Mas eu tive a oportunidade de ler, porque, de uma certa maneira, quando ele era ainda um projeto, você comentou a respeito dele comigo, e eu tinha interesse, particularmente também pelo fascínio de uma personagem que ele envolve, que é um mito da literatura, Hemingway, né? E você tem um pouco... E esse livro tem história. Vamos começar contando um pouco dessa história. Bom, é muito difícil escrever sobre os seus ancestrais, né? Para mim, é dificílimo escrever. Eu sinto mais confortável em escrever sobre quem eu não conheço, não vejo, não vi. Tenho mais distanciamento para poder escrever. Embora eu tenha escrito alguns livros sobre quilombolas, né, que eu conheci, ou que conheci os ancestrais, mas mantive também um bom distanciamento. Agora, escrever sobre o seu pai, para mim, é muito dolorido. É quase uma catarse. E você vai relembrando muitas coisas, né? O pai, sobretudo, que forma a personalidade do filho, né? E que me deixou muitas lições, né? Foi muito difícil. E eu vim maturando desde a morte dele, eu vim maturando para contar essa história, mas não me sentia capacitado para escrever sobre as profundas tristezas dele. Depois de muito tempo, eu me senti, talvez por ter passado tanto tempo, né, para poder escrever sobre profundas tristezas. E nós estamos falando de meio século já, né? 50 anos. 50 anos depois que ele beijou a face da eternidade, eu venho tentando escrever e não conseguia escrever. Porque eu tenho um processo de criação diferente de muitos outros escritores, né? Eu escrevo a máquina ainda de escrever, né? Falar nisso, perguntar aí no seu programa quem tem daquela fita de máquina que eu quero comprar, porque a minha está tão gasta que eu não consigo quase... A máquina de escrever é aquelas máquinas que você digita e imprime ao mesmo tempo. É verdade. Então, eu escrevo cada máquina, eu tenho 4, 5 máquinas. Aquela que eu escolho para escrever aquele livro é aquela. Não mudo de máquina. Uma espécie São seus rituais. Uma espécie de fidelidade datilográfica. Eu escrevo naquela. Quando eu incorporo naquela máquina, eu vou escrever aquela história. Aí depois eu posso passar para outra máquina, eu estou escrevendo um outro livro completo. Você escreveu esse livro numa tomada só ou você foi escrevendo fragmentadamente? Assim, eu tenho um outro processo também estranho, que eu escrevo da memória, né? Eu fico pensando o livro por 3, 4, 5 anos. Mas pensando mesmo, o diálogo mesmo. Sei. Né? E guardando, armazenando. E depois de um certo tempo, eu tenho um processo orgânico mesmo, né? Que é um jorro. De poder... Já está pronto na cabeça? Tá. Então eu vou começar a escrever. Eu tenho também o notebook, para eu não ficar tão atrasado, mas aquilo me atrapalha. A luminosidade... Você não atrapalha você, não? Não, eu tive que acostumar por necessidade de sobrevivência, né? Os dinossauros que não se adaptaram, você sabe, né? A luminosidade, aquele teclado estranho também, né? Uma coisa que qualquer toquezinho já... Mas é o mesmo SDFG. É a mesma coisa, mas e a sonoridade?
e a sonoridade, e bater. E o processo físico, orgânico, aquilo que você transpira, pá, escreve. Então, aquilo tudo faz parte do ritual. Eu tenho um ritual para escrever. E a barba faz sempre parte. Talvez em função daqueles períodos da clandestinidade ou semi-clandestinidade, que eu escrevia nos porões das pensões, onde eu, de quinta categoria, não é nem de terceira, quinta categoria, em que eu vivia na Lapa, Catete e Gamboa, final dos anos 60, início dos anos 70, né? Ficar escondido dentro ou no sótão ou nos porões para escrever os poemas panfletários contra o regime militar. E à noite saía para escrever abaixo a ditadura, né? Talvez eu não... Eu acho que é o 144º livro, mas a frase que eu escrevi mais na vida foi abaixo a ditadura, nos muros. Rio, São Paulo, Ouro Preto, Belo Horizonte, por onde eu andava. Há quem diga, inclusive, que essa frase continua atual, né? Tem, né? Eu não sei. Agora, a questão contemporânea, eu Perdeu, né? Perdi a embocadura, eu não sei mais de que lado. Você quer ficar nas barrancas do Cricaré, ruminando as suas, destilando suas saudades. Então, o livro é isso, é a saudade do meu pai. Resumindo, o livro é a saudade do meu pai. Porque um período da história da humanidade, quem viveu os anos 20, os anos 30, os anos 40, passou pela Primeira Guerra e entrou na Segunda Guerra Mundial, só tinha a navegação como meio de transporte. Não tinha avião comercial, não tinha estrada, não tinha nada. Então, a aventura de Porque meu pai fugiu de casa com 16 anos, escondido num porão de um navio no porto de São Mateus. E chegou no Rio de Janeiro. Quando o navio aportou, ele correu e foi procurar um emprego no estaleiro Caneco, ali na Praça Mauá. Se tornou amigo dos diretores, o diretor gostava de pescaria, ele falou assim, eu sei mergulhar. Ele pegava o peixe, enquanto o diretor estava com a varinha, ele mergulhava no arpão e pegava o peixe. Então fizeram grande amizade e ele aprendeu lá no estaleiro Caneco soldar, aprendeu também profissão de eletricista, de armador, e ele conheceu as cartas náuticas e tal. Então, depois de 2 anos, aí ele entrou para a Marinha Mercante, né? E foi andar pelo mundo. Só tinha essa alternativa. No tempo em que ele viveu no mar, ele conviveu com muitas coisas. Dentro dessas convivências dele, de boa memória que ele tinha, me contou um encontro que ele teve com Ernest Hemingway, né, em Cuba, numa praia, porque Ernest era tão aventureiro quanto ele. E quando soube que ele mergulhava na apneia e dava aula de mergulho lá em Cuba, aí queria aprender também como é mergulhar na apneia. E foram um dia, numa manhã, mergulhar numa praia próxima à Havana Velha e viram um pescador com o esqueleto de um peixe amarrado à canoa e ele e uma criança tentando puxar aquela canoa, né? E eles ajudaram a tirar aquela canoa da água e botar em terra firme. Aí o Hemingway, com aquela enorme sensibilidade, quis saber como é que aquele esqueleto, o que aconteceu. Aí o pescador foi contar tantos... Deixa eu te interromper para te falar uma coisa. Teve um filme que fez muito sucesso nos anos 90, ano 2000, chamado Forrest Gump. Certo. O Tom Hanks, em interpretação magistral, ele desempenha uma pessoa que é meio idiota, imbecil ou cretino, tem algum nível de retardo,
Mas acontecia dessa pessoa. O filme é interessantíssimo, né, porque conta todas as peripécias do personagem Forrest Gump, só que acontecia o seguinte, nos grandes eventos dos Estados Unidos, circunstancialmente ele estava presente. Entendeu? De repente Elvis Presley aparece dançando, aparece o 68, aquele manifesto hippie de 68, e ele estava ali casualmente, entendeu? Aí eu brinquei, tem alguns amigos que já participaram também de momentos assim marcantes, que eu falei, é o momento Forrest Gump. Eu te diria o seguinte, foi o momento Forrest Gump do Walt, porque aquele encontro ali, aquele gerou um livro, virou uma obra-prima da literatura mundial. E você sabe que o meu pai só teve 2 encontros com o Hemingway. Um em 1936, quando eles conheceram o pescador que contou... Santiago, o velho Santiago. O meu pai não sabia o nome, nunca soube o nome do pescador. No livro Santiago. O Hemingway deve ter colocado, mas ninguém sabe. O que acontece é o seguinte, que eles passaram o dia todo, foram almoçar com o pescador contou toda a história, mas Hemingway perdeu o caderninho que ele fazia as anotações, e você sabe que isso foi em 1936. Quando foi em 1948, o quê? 16 anos. 12 anos. 12, 36, 48. Porque o livro foi publicado em 52. Né? Então é. 40, aí é 16 anos. 16 anos depois, saiu o livro. Quando Hemingway estava numa decadência muito grande, no ostracismo, já não fazia o mesmo sucesso. O Velho e o Mar é o Canto do Cisne de Hemingway, é o último livro dele. O último grande momento dele. O momento da vida dele, quando ele estava em profunda decadência. E é quase que uma briga dele contra os críticos. Né? Aqueles críticos que o atacavam, dizendo que ele não tinha mais capacidade literária para produzir e tal. Então, o meu pai conheceu o Hemingway em 1936, só reencontrou Hemingway em 1948, quando meu pai já estava encerrando o ciclo dele no mar e Hemingway entrando em profunda decadência literária. Que culminou depois no suicídio veio para dele. o Brasil e o meu pai lembrava que sugeria que ele escrevesse. Escreve essa história do pescador, essa história maravilhosa. E veio para o Brasil e em 1952 Hemingway publicou o belo livro. Vamos fazer uma pausa para os nossos comerciais. A gente para agora e volta daqui a pouco nessa conversa com o Marcel de Aguiar. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Estamos de volta com presença hoje conversando com o escritor Marcel de Aguiar. Tive que interromper suas reminiscências aí, porque o departamento comercial nos impõe esses breaks. Tem que pagar a conta, né? Então você falou que do reencontro dele 12 anos depois, e nos anos seguintes, o Hemingway experimenta aquela decadência que culmina com o suicídio. Verdade. Né? Mas aí o suicídio é em 61. 61. 61. O que aconteceu também com meu pai em 73, 12 anos depois. Mas é porque aí eu tive, como eu falei, eu tive a oportunidade de ler o livro. Então eu estou um pouco à vontade nessa conversa por isso. Seu pai e ele fizeram um pacto. Sim. Havia um pacto entre os dois. Né? Antes que a decadência os acometesse, eles sairiam de cena. Sofrimento. Eu ouvi de meu pai pela primeira vez essa expressão, beijar a face da eternidade. Né? O Hemingway não usou isso no livro, mas meu pai falava isso e eu incorporei no meu livro isso.
de certa forma, eles fizeram... Não vou dizer que eles tivessem feito isso já com o propósito de cumprir isso, mas o Hemingway contou para o meu pai que o pai dele havia se suicidado também para evitar o sofrimento, né, e que ele não queria repetir aquele sofrimento, mas também não queria exercer esse ato. Mas chegou à conclusão de que essa era a melhor solução para não causar profunda dor nele e nos familiares. E isso era decorrente de problemas de saúde? Problemas de saúde. Ambos os casos, Hemingway e seu pai. Não só Walter, né? Hemingway. Walt. Não só Hemingway. O pai de Hemingway se matou por problema de depressão, hipertensão e diabetes. Hemingway se matou com problemas de depressão, hipertensão e diabetes, com um agravante. A CIA impediu dele voltar a Cuba. Depois da Revolução, que ele deu apoio a Fidel, a Camilo Cienfuegos, e Che Guevara, escreveu carta defendendo a Revolução, aí inventaram uma série de coisas que ele estava ajudando, né? Mas ele apenas manifestou como solidariedade o processo revolucionário, né? E também se matou num dia 2 de julho de 1961, né? O pai de Hemingway com hipertensão, depressão e diabetes, Hemingway com depressão, hipertensão e diabetes, e meu pai beijou a face da eternidade em decorrência da depressão, hipertensão e diabetes. Só que o meu pai tinha um agravante, um distúrbio neurovegetativo, né? Então, isso juntou tudo isso. Eu fico muitas vezes imaginando a relação de muitos anos, de muitas feridas, né? E que, ou de uma vida muito intensa também, muito intensa, né? Tanto tem que se pesquisar. Talvez os americanos, que conhecem melhor a obra do Hemingway do que nós, os brasileiros, tenham mais conhecimento do sofrimento que Hemingway passou e o sofrimento que o pai dele passou, para poder ambos cometerem suicídio. Agora, era decorrente na família do Hemingway. Uma irmã também se matou e a Margot Hemingway também se Filha, matou. Né? Neta dele. Neta. Né? Bonito, E, de certa forma, é uma maldição familiar. Uma expressão mais... um fato até difícil de falar. Agora, imagina escrever. Narrar esses fatos todos, juntar essas pontas. E você teve com isso, ficou latejando com você meio século. Meio século. 73 para agora, quem 52 anos. Está vendo esse livro aqui, ele me sangrou durante 50 anos. Mas sangrou a alma, né? Não é sangrar, cortar aqui e sair o sangue. É sangrar a alma, né? O texto é muito reverente, um texto reverente. Você faz aí, na verdade, um tributo ao que certamente é um dos seus maiores heróis. Claro. Certo. Agora a gente percebe o seguinte: Hemingway ia para o norte e você vai para o sul no estilo. O que tem de Hemingway telegráfico, tem você de copioso nos parágrafos, que só mergulhador de apneia para ler um texto desse sem perder o fôlego. É verdade. Não? É verdade. Eu não sei, talvez a generosidade do destino falou assim, você não vai ser escritor igual o Hemingway, não. Você vai ser um outro tipo de escritor. Não vai ter a admiração do Hemingway, mas também você não vai ter... Eu nunca atinei para isso, Marcelo. Nos seus outros livros também você faz esses parágrafos Alguns. Mas não necessariamente. Né? Eu não tinha... atinado para isso. Depois de muito tempo que eu fui pensar, rapaz, eu sou o contrário de Hemingway. Diametralmente oposto. Para cada parágrafo que você não coloca um ponto, você só coloca o ponto final, ele certamente colocaria os 7 ou 8 pontos. Você lê assim, 10 linhas, 12 linhas, sem um ponto intermediário.
Mas não tem exclamação, não tem interrogação, não tem ponto e vírgula. Ele é o período corre livre e tem um ponto final do período. Você se concede uns parênteses que é as vírgulas, né? Você faz aquela respiração, claro, aquela meia respiração para dar o direito do eleitor não me xingar, né? Se o leitor me xingar, então, olha bem, nós difícil. temos um registro aqui. Você tem um resgate da história do seu pai no encontro com um monstro da nossa literatura que é Ernest Hemingway, e o estilo dele é saboroso. O estilo dele é saboroso. Perfeitamente. Mas você tem também, assim, essa homenagem, né? Essa homenagem que foi, de uma certa maneira, enrustida ao longo desses anos todos para você fazer esse resgate. E esse fato interessantíssimo, né? Da oportunidade dele estar junto no momento em que ele conhece uma personagem que virou uma personagem mundial, da literatura mundial. Muito porque fortuito. Antes de meu pai conhecer o Ernest Hemingway, em 1936, ele era um grande escritor mundial. Já tinha escrito Porque os sinos dobram, Paris é uma festa. E tinha Paris é uma festa. escrito um monte do Kilimanjaro, né? Então, era um consagrado escritor. Depois de 36 para 48, ele entrou em decadência total. Agora, imagina um grande escritor sendo atacado pela crítica, sem ter capacidade, segundo a crítica, ele não tinha mais capacidade literária para produzir um grande livro, aí produz O Velho e o Mar. Amigo, ele dá uma resposta. Eu desconfio que aquele é uma metáfora. O livro é uma metáfora, porque o pescador que passa 2 dias lutando contra um... Ele traz o resto do peixe, né? Traz o resto do peixe. Um peixe monumental. O pescador ficou 80 e poucos dias sem pescar e era o azarado da aldeia de pescador. Não, ninguém não encosta perto de mim, não, porque você não pega nada. E aí ele ia para o mar, não pegava, ia para o mar, não pegava. 2 meses, 3 meses quase sem pegar um peixe. Aí ele resolveu ir para alto mar. Repetiu o fato de um filho dele ter morrido em alto mar, também desaparecido, né? E ele queria ter esse encontro com a dificuldade que o filho... Ele imaginava que o filho teve em alto mar. Ele queria enfrentar esse desconhecido da morte do filho, do desaparecimento do filho. Isso segundo o Hemingway. E depois de 2 dias que ele fisga o peixe, ele conversa com o peixe, chama o peixe de irmão, entendeu? Ou seja, cabe uma projeção, cabe uma analogia ou uma metáfora, como diz você, da própria história do Hemingway e a capacidade produtiva dele, a capacidade de pescar, né? E os tubarões que devoram, depois que ele consegue matar o peixe, amarra o peixe na canoa, o peixe 3 vezes maior do que a canoa, né? Os tubarões vêm e devoram o peixe. Aí ele consegue chegar na praia e todo mundo que dizia que ele era um fracassado, ele chega com aquele esqueleto enorme. Aí as pessoas ficam impressionadas, né? Como é que... o livro do... Eu sugiro que você nem precisa ler o meu livro, mas que lê O Velho e o Mar. É uma enorme lição de superação, né? De dignidade. Marcel, você falou em 144 livros. É isso? Você... Porque é preguiçoso, não tem nada para fazer, vai ficar escrevendo. Mas eu acho interessante que você consegue normalmente fazer umas produções caras, umas produções sofisticadas, que dê aquele... Vamos pegar esse folder aqui. Esse folder aqui, vamos ver aqui, ó. Vou mostrar algumas coisas que você já fez aqui. Como é que são essas aqui? Senna, Roberto Carlos, Pelé, Niemeyer. Mas você também teve uma perspicácia aí, né? Você foi nos grandes heróis brasileiros, né? Que eu nem procurei esses caras. Já entra no caminho dos brasileiros, já entra no coração do brasileiro. Eu acho que é a lei da compensação, né? Eu passei...
escrevi 40 livros sobre negros desconhecidos e depois me deram esses aí. Veja bem, há quem ache que esses negros desconhecidos, do ponto de vista de uma perenização da memória que nós precisamos, são talvez o ponto mais alto da sua carreira literária. Há quem diga. Certo. Eu, inclusive. Muito obrigado. Não, porque é o resgate de uma tradição que vai se perder porque é oral. Né? Agora eu tenho sofrido um plágio violento. Eu vi recentemente. Plágio, eu vi até uns kicks que você deu aí, umas indignações que você deu. Copiam. Eu não quero... Não é nem plágio, não. Você sabe o que é? Uma apropriação indébita. A pessoa pega a autoria e não dá o devido crédito ao autor. Porque eles acham, como eu entrevistei a fonte, né? A fonte eu entrevistei. Que aquilo é público, né? Que aquilo é público, porque eu não inventei nada, não tem bibliografia, não tem nota de rodapé, não tem, é com base na oralidade. Jorge Amado falava... Você pegou 40 personagens, não foi? 40 personagens. E Jorge Amado falava, você não vai ganhar dinheiro com isso não, porque eu disse para Jorge Amado, muito novinho, tinha uns 16 anos, que eu queria ser escritor datilógrafo. Né? Ele falou, mas datilógrafo todos nós somos, né? Não, mas eu não quero romancear a história, eu quero pegar aquela história e botar no papel. A própria emoção do personagem, o sofrimento, sobretudo as dificuldades do personagem. E isso aí faz a diferença, né? Que eu tenha, possivelmente, seja o primeiro escritor brasileiro a ter uma obra vasta, com 40 volumes, com base na oralidade. Né? E pouquíssimas... Não, mas eu acho mais importante ainda que é o resgate de um registro que se perderia se não tivesse feito isso, entendeu? Essas personagens todos não seriam nem sequer lembranças. Esse trabalho deveria ser incorporado no currículo escolar do ensino fundamental, pelo menos capixaba. Bem, meu irmão, nós estamos chegando ao final da nossa conversa, quero te congratular com você, me cumprimentá-lo pela essa copiosa produção que você tem feito e, de certa maneira, contribuindo para a nossa memória, né? Para a nossa memória. Esse aqui foi um momento mais especial seu, que diz respeito ao seu patrimônio sentimental. Quando a gente vai chegando no final da vida, vai começando a fazer esse tipo de literatura, né? Uma espécie de confissão de culpa, né? De tudo que você realizou ou deixou de realizar. Então, isso eu acho que eu fiz basicamente isso. Quero agradecer muito a sua presença. Muito grato e parabéns. Eu agradeço mais uma vez. A presença hoje do escritor Maciel de Guiar, a propósito do seu 144º livro de uma série que não para por aqui, com certeza. Até já. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você.